Fica aí só um pouquinho que eu vou te explicar por que esse vídeo existe. Então eu vou começar contando uma história que aconteceu comigo no semestre passado, quando eu era estudante de economia. No semestre passado, quando eu era estudante de economia, eu tinha uma matéria chamada Economia Política. E nessa matéria eu entrei em debate com outro libertário, que eu acredito ser o outro único libertário, o único outro libertário que existia na minha turma. E ele era um cara bastante interessante, ele tinha as ideias libertárias e isso já fazia eu ganhar uns pontos comigo. Mas nós nunca fomos tão próximos assim e ocasionalmente nós tivemos pequenas conversas e debates e algumas discussões, mas nada muito extenso. E em uma dessas conversas, um desses diálogos, eu estava falando com ele a respeito de funcionários públicos e porque eu não gostava da ideia do Renato 38, um youtuber e um cara que aparece em vários podcasts e é libertário. Eu não gostava da ideia dele ser funcionário público, eu não gostava disso. E a justificativa que esse camarada, que esse colega me deu, foi que o Renato 38 estava tirando o dinheiro do Estado e colocando no Bitcoin. E aí, a partir disso, eu percebi uma coisa que eu não tinha percebido antes. E é por isso que eu vim fazer o vídeo de hoje, para falar a respeito da minha opinião sobre Bitcoin e por que os libertários supervalorizam e tratam Bitcoin como se fosse um deus ou como se fosse o salvador da humanidade, mas não é nada disso, é só uma ferramenta. Mas antes, deixe-me me apresentar. Eu sou o Lúcio, esse é o canal Economia de Verdade. Considere se inscrever no canal. Então, quando eu ouvi o comentário desse camarada, na hora eu travei, eu fiquei pensando por um tempo, por quê? Eu não entendi como ele chegou naquela conclusão e como ele percebia aquilo de uma forma diferente. Eu fiquei tentando entender e me colocar no lugar dele para tentar abstrair e alcançar as ideias dele, porque eu não estava entendendo exatamente como isso era algo que justificava ele ser o Renan 38 ser um funcionário público ou não. Porque, além de ser uma falácia naturalista, o que um libertário com certeza deveria saber identificar com facilidade, que não foi o caso nesse momento, nessa nossa conversa e nesse encaminhamento lógico que eu tive com o meu colega e que meu colega fez a mim, além de você, como libertário, ter a obrigação de entender o básico do que é uma falácia naturalista e do que é uma guilhotina de Hume, que é a mesma coisa, você ainda trata o Bitcoin como uma coisa, não uma coisa etérea, mas uma coisa que é quase divina, uma coisa, um sentimento de pertencimento. E eu percebi a partir desse momento que há sim, entre muitos libertários aqui no Brasil, um sentimento de que o Bitcoin é algo muito mais importante do que ele verdadeiramente é. E muitas pessoas enxergam o Bitcoin como um cerne da sua ideologia, não no sentido marxista de ideologia, mas no sentido mais amplo, ou seja, vem o Bitcoin como um símbolo. Eu acho que esse é o melhor termo que eu poderia trazer para como muitos libertários veem o Bitcoin como um símbolo de liberdade, de libertarianismo, e muitas dessas pessoas acabam supervalorizando o Bitcoin e tratando ele como se fosse algo além de uma ferramenta e algo além de uma reserva de valor, ou até mesmo alguns que podem considerar considerar ele uma moeda. Eita, foi difícil. Porque existem algumas pessoas que consideram Bitcoin uma moeda mesmo. Mas, apesar de eu não concordar com essa afirmação, eu entendo o porquê. Mas esse não é o cerne do assunto. O que se deve saber é que o Bitcoin, agora entrando na minha opinião a respeito de Bitcoin, o Bitcoin, ele é somente uma ferramenta. Ele só serve para fazer as coisas que ele faz. Ele serve para a prática de trocas e a prática de reserva de valor e oferta e demanda. Ele só serve para essas coisas. Tentar transformar o Bitcoin em algo maior, em um símbolo ideológico do libertarianismo e transformar o Bitcoin numa causa, eu vejo de uma forma estranha. Me lembra muito o coletivismo,
me lembra muito socialismo, me lembra muito principalmente nacionalismo. Essa coisa de ter um símbolo forte, de ter uma ideia que é ancorada a algo e que passa por cima de qualquer raciocínio lógico e qualquer base lógica mesmo. E passa até mesmo por cima da razão. Mas enfim, porque eu como é que eu posso dizer isso, cara? É meio confuso falar a respeito disso. Porque eu, como Lúcius, acredito que isso é prejudicial para o movimento libertário, para os libertários em geral, porque quando você trata o Bitcoin como mais do que uma ferramenta, você fica cego. Você começa a querer investir tudo que você tem e pedir empréstimos no banco para colocar em Bitcoin. E principalmente você começa a justificar coisas injustificáveis, como por exemplo um libertário ser funcionário público. Não faz o menor sentido. Olha, veja bem, eu não estou querendo dizer que ao ele ser funcionário público, isso invalida as ideias libertárias. Eu estou dizendo que, considerando que ele é libertário, não faz sentido ele ser funcionário público. Porque se ele acredita que o Estado é o maior problema, é o nosso maior inimigo, e que o Estado não deveria existir, porque ele faz parte do corpo estatal? Não faz o menor sentido. Pessoas em geral já não batem muito bem da cabeça quando elas decidem se tornar funcionários públicos e elas já estão numa dissonância cognitiva. Mas o cara que ele sai dessa matrix, que ele entende libertarianismo, que ele entende livre mercado e que ele entende que o Estado é um ente violento, se ele entra no Estado, não é que ele é ingênuo, não é que ele não entende, não é que ele nunca ouviu falar dessas ideias e não é que ele está numa dissonância cognitiva. Ele só é mau caráter. É só isso. Não tem justificativa para que exista umas aberrações como essa, de você saber que algo é errado, você sabe que aquilo deveria ser combatido e você combate aquilo e ao mesmo tempo você faz parte daquilo. Isso é, para mim, a definição de alguém que é mau caráter. Alguém que está fazendo uma coisa enquanto fala outra, alguém que é hipócrita. E veja bem, eu já fiz um vídeo sobre hipocrisia, e a hipocrisia de forma alguma afeta as ideias que a pessoa traz. Então, no caso do Renato 38 mesmo, ele ser funcionário público não invalida as ideias do anarcocapitalismo ou do libertarianismo. Isso não mexe em nada nas ideias, mas isso faz com que ele seja uma antítese do que ele pensa. Então ele traz um raciocínio que é válido, que é correto, que é justo, e ao mesmo tempo ele age de forma contrária àquilo. Então como que uma pessoa vai ter respeito e vai considerar esse ente como alguém justo, como alguém bom, e como que eu vou considerar esse indivíduo como fazendo parte do movimento libertário se ele é funcionário público? Não faz sentido. É a mesma coisa do cara lá do Ideias Radicais, eu sempre esqueço o nome dele, que ele tinha uns vídeos muito legais sobre libertarianismo, sobre anarcocapitalismo, mas eu vi que com os anos foram passando, ele foi lentamente virando um neoliberal, e ele só usa o nome de libertário, só usa o título de libertário, mas ao mesmo tempo ele quer ser funcionário público, ele quer ser político, e mesmo que você seja político para fazer algo bom, mesmo que você tenha a melhor intenção do mundo, você vai estar se aliando àquilo, você vai estar se tornando político. E você vai necessariamente estar mexendo e piorando o mercado, você vai estar mexendo no mecanismo de mercado ao agir e ao estar lá. Só de você estar lá, pessoas já são cobradas imposto e já pagam você. Mas existem N justificativas que as pessoas podem apontar para a existência de um funcionário público anarcocapitalista. E uma dessas questões foi esse lance de tirar o dinheiro do Estado e colocar em Bitcoin, o que é falacioso, porque uma declaração descritiva nunca que vai poder trazer uma declaração normativa. Então, nesse caso, você dar uma declaração descritiva, que é ele está tirando dinheiro do Estado, está colocando no Bitcoin, não tem nada a dizer sobre se o que ele está fazendo é justo ou injusto e se faz sentido ele fazer aquilo e se ele deveria fazer aquilo, ele não deveria fazer aquilo. Então, uma das justificativas que é utilizada muito
Na verdade, é utilizada muito, não. Eu não sei exatamente se é utilizada muito. Só vi essa pessoa utilizar essa justificativa de que o Bitcoin, por conta de você estar colocando dinheiro no Bitcoin, que é a causa, que é essa coisa, você está ajudando a sociedade, você está ajudando o movimento libertário, o que não é verdade. Mas além dessa justificativa, existem outras justificativas como: se eu não for funcionário público, outra pessoa vai ser no meu lugar. Pessoas vão ser roubadas eu sendo funcionário público ou não. E essa justificativa ela também é equivocada, porque não é só porque aquilo, não é só porque a coisa ruim vai continuar acontecendo que você tem que ser a pessoa que causa a coisa ruim. Não é só porque pessoas morrem que você tem que matar as pessoas. Não faz o menor sentido. Ah, se eu não matar ele, vai morrer do mesmo jeito. Talvez não hoje, talvez daqui a 10, 20 anos. Essa não é uma justificativa válida do porquê você poderia fazer algo que é injusto. Você não faz o que é injusto porque é injusto. E não você faz o que é injusto com uma justificativa completamente subjetiva. Mas enfim, eu acho que pro vídeo foi isso. Eu me distoei um pouco do assunto. Falei a respeito um pouco de Bitcoin. Não trouxe o que todo mundo fala a respeito de Bitcoin, que é como o Bitcoin funciona e bobagens assim, porque o meu canal não é sobre isso, né? E, pois bem, eu acho que pro vídeo de hoje foi isso. Aliás, deixa eu só falar mais alguma coisa sobre Bitcoin, porque tem um lance dos computadores quânticos e tem um pessoal com bastante medo, né? De que os computadores quânticos vão acabar com os Bitcoins, porque vão violar a criptografia, e aí existem alguns libertários e alguns usuários mesmo de criptomoedas que acreditam que a criptografia vai acompanhar os computadores quânticos. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Eu tenho a singela impressão de que quando surgir o primeiro computador quântico, tem uma chance muito grande da pessoa que criar o computador quântico, essa pessoa vai querer quebrar todos os sistemas de criptografia e ele vai, de alguma forma, resolver o Bitcoin e pegar muitos Bitcoins para ele, mas ele não pode pegar todos, né? Porque se ele pegar todos os Bitcoins, o Bitcoin para de ter valor. Então, eu acredito que carteiras que estão perdidas, principalmente, vão ter seus Bitcoins subtraídos. Então, carteiras de pessoas que não encontraram mais elas, que não tem mais movimentação. Muito provavelmente a empresa que criar o computador quântico, que criar o primeiro computador quântico que funcione, vai querer pegar esses bitcoins para ela e ao ela colocar no mercado vai diminuir o preço do bitcoin. Então, eu acredito que até surgir uma criptografia, seus bitcoins não vão estar seguros e saber disso vai fazer com que as pessoas baixem mais o interesse delas e elas não vão mais querer ter bitcoin e aí o preço dele vai descer muito quando isso acontecer. Acreditar que a criptografia vai acompanhar instantaneamente os computadores quânticos é uma ingenuidade muito grande. Eu não acredito que de forma alguma, quando uma pessoa criar um computador quântico, outra já vai criar uma criptografia utilizando ele. Se uma pessoa criou o primeiro computador quântico e conecta ele à internet, ela é a primeira pessoa a ter o computador quântico. Então ela tem um poder de processamento que nenhuma outra pessoa tem para criar uma criptografia nesse nível. E os computadores que vão estar fazendo as trocas do Bitcoin e na blockchain e tudo mais não vão ser computadores quânticos quando isso acontecer. Então pode acontecer muitas coisas, mas em geral eu não acredito que os Bitcoins vão ficar salvo completamente. Eu acredito que vão sim violar o código do Bitcoin, como vão violar todas as criptografias do mundo. Então tome muito cuidado com o que você tem guardado, com fotos estranhas que você tem. Tome cuidado com arquivos importantes que você tem, com senhas importantes que você tem. E tome cuidado com o seu dinheiro, né? Porque assim, quando isso acontecer, pode ser que os bancos todos do mundo quebrem. Tem essa chance. E aí o Estado provavelmente vai querer inventar uma nova moeda. E eu poderia fazer um vídeo sobre isso. Aliás, eu vou deixar isso para o próximo vídeo, senão esse vídeo vai ficar grande demais. Acho que foi isso. Eu sou o Lúcio e tchau, tchau.